Olá, seja bem-vindo ao Bíblia Todo Dia. E hoje começamos um livro totalmente novo, o livro de Juízes. E eu quero te dizer que o livro de Juízes vai sempre nos apontar e direcionar o nosso coração a Deus. Então quero começar te dizendo que qualquer coisa que nos controle se torna o nosso Deus. Quem busca poder é controlado pelo poder. Quem busca aceitação é controlado pelas pessoas que ele deseja agradar. Então, irmãos, se nós queremos dar certo, nós precisamos buscar o controle da nossa vida no Senhor. E existem muitos paralelos entre a nossa época e o livro de Juízes, porque esse período fala muito de um pluralismo espiritual. A população da terra de Canaã, que Deus havia prometido aos israelitas e onde eles viviam, eles estavam mesclados com outras nações. Então ela era formada de povos pagãos e de povos que conheciam o Senhor. Foi um tempo que em Israel eles tinham que escolher diariamente quem que eles iam agradar. Se eles iam seguir e agradar a Deus ou se eles iam seguir as preferências e tendências daquela época. Então, Juízes, todo o livro dele trata sobre o Evangelho. O livro de Juízes mostra que a Bíblia não é um livro de virtudes e também não é uma coleção de contos inspiradores. Ela é a respeito de um Deus misericordioso e paciente que trabalha por nós e por nosso intermédio, apesar de toda a nossa teimosia em muitas vezes ir contra os propósitos do Senhor. Então, o livro de Juízes, ele basicamente vai nos dizer 4 coisas. Primeiro, que de modo incansável Deus oferece sua graça aos que não merecem, não a busca ou nem a mesmo valoriza por terem sido salvos por intermédio dela. Segunda coisa, Deus quer governar todas as áreas da nossa vida, não apenas uma delas. Terceira coisa, nossa vida aqui no mundo precisa de um avivamento contínuo. E quarta, Deus está no controle, seja qual for a situação. Você crê nisso? Mas em resumo, o livro de Juízes, ele diz para nós que só existe um único herói. E esse herói, ele é Jesus, esse herói, ele é divino. Nós vamos ver várias lutas, várias batalhas, vários juízes, mas o nosso coração tem que entender que todos eles estavam apontando, de certa forma, para aquilo que Jesus quer fazer, aquilo que Deus gostaria de fazer por aquele povo. Então, no capítulo 1, eu queria te convidar já para ir lá no versículo 12, ele fala de uma família. Olha que interessante, em meio a tantas coisas que já estavam acontecendo, tantas guerras, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, para falar sobre uma família. Então, no versículo 12, nós vamos ter ali uma miniatura do que a nação inteira de Israel deveria ser. Caleb, ele pega a família dele e ensina os preceitos de Deus. Ele ensina a sua filha Axa a escolher para ela o mesmo que ele escolheu um dia: a aliança, a fidelidade, a obediência e a coragem, a resposta e as promessas de Deus. Então, Otoniel vence a guerra, casa-se com Axa. E quando eles se casam, Axa já começa a mostrar para Otoniel o que tinha dentro do coração dela. Então, o que ela faz? Ela pede para ele pedir ao pai dela as fontes de água. E o que isso nos mostra? Que Axa, ela tinha vontade, ela tinha desejo de tomar posse da terra prometida, estabelecer-se nela e usufruir as bênçãos que dela viriam. Olha que interessante quando você ensina a tua família. Você é um bom discípulo? Você é um bom discipulador? Será que nós temos criado nossos filhos nessa mesma dependência, nessa mesma obediência? Ou será que nós temos assim terceirizado isso só para o kids? É muito importante dentro de cada faixa etária a gente ensinar os nossos filhos usando amor e dedicação. Esses dias o Eduardo começou naquela fase de ter medo de ir em alguns cômodos da casa quando nós não estamos. E nós chamamos ele para conversar e dissemos: Eduardo, aqui em casa mora o papai, a mamãe, você e o Espírito Santo. Aí o que ele disse? Não, o Espírito Santo não mora aqui. Então nós fomos explicar para ele, do jeitinho que ele entenderia, quem é o Espírito Santo e sua atuação. E dissemos para ele que ali na nossa casa não tinha perigo nenhum, não tinha por que ele ter medo. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos instruí-los na palavra, explicar para eles que eles têm um Deus todo-poderoso.
Olha que interessante. Mas também esse primeiro capítulo me faz pensar que Israel não obedecia completamente ao Senhor. Israel não confiava em Deus e nem obedecia completamente. Então agora eles conviviam com os cananeus. No final do livro de Josué, vocês vão entender melhor isso, né? Quando foi explicado que existiam povos pagãos no meio deles. Por quê? Porque eles não conquistaram a terra por inteiro. Então agora eles estavam com minas, como minas escondidas entre eles, ídolos dormentes que a qualquer momento poderiam detonar a vida espiritual do povo de Deus. Será que nós temos confiado e dependido totalmente do Senhor, até mesmo naquela área que a gente acha que é bem-sucedido? Quero que você pense sobre estas coisas. Já no capítulo 2, lá no versículo 10 e 11, vai falar sobre uma rebelião que aconteceu. E essa rebelião, ela tem muito a ver com as gerações que veio depois de Josué. Por quê? Porque eles não conheciam o Senhor e nem o que ele havia feito por Israel. E quando eu digo eles não conheciam, não é o fato de eles nunca terem ouvido sobre o Mar Vermelho, sobre a travessia do Jordão, a derrubada dos muros de Jericó, mas eles não conheciam os atos salvadores de Deus. Haviam deixado de ser preciosos para eles. Aos olhos deles isso não era mais importante, não era tudo. A nova geração não aprendeu a honrar os feitos de Deus e nem se alegrar neles. Olha que interessante. Ou seja, eles se esqueceram do Evangelho. Eles se esqueceram que foram salvos da escravidão do Egito, que eles foram levados para uma terra prometida por meio do poder e da bondade de Deus. Em suma, os israelitas simplesmente se esqueceram. E de quem é a culpa? De quem é a culpa deles terem esquecido? É praticamente impossível dizer de quem é a culpa. A primeira geração deixou de ensinar ou a segunda geração simplesmente endureceu seu coração? Eu penso que aconteceu as duas coisas. Os erros cometidos por uma geração de cristãos normalmente são ampliados na geração seguinte, que ela será composta de cristãos nominais. Compromisso, então, fica substituído por complacência. Então, eu não ensino mais aquilo que Deus quer e que nós devemos obedecer ipsis literis, mas a complacência me faz dizer, eu te entendo, eu aceito. E logo depois da complacência, vem a condescendência, que é, eu te tolero. Não tem mais como eu mudar isso, então eu vou tolerar. Olhem que perigo. Então agora começa de novo um ciclo de apostasia. O povo peca, provoca a ira do Senhor, a consequência disso é a opressão inimiga, daí eles partem para o arrependimento e Deus levanta um juiz, um salvador, um escolhido, uma pessoa humana escolhida por Deus para ajudar esse povo. E ele promove a paz, porém eles já começam a desobedecer novamente. Então, cada vez mais, nós vamos vendo que os juízes se tornam mais corruptos e a salvação que eles oferecem é mais fraca, fazendo-os lembrar que precisam mais do que um juiz humano, mais do que um líder que simplesmente morre. Eles precisam encontrar o Rei Jesus. Eles precisam que Deus reine sobre eles. Então, Timothy Keller já diz que o coração do homem ela é uma fábrica de ídolos. E nos versículos 16 e 19, vai falar muito conosco sobre essa questão da idolatria. O que fazemos quando adoramos outros deuses? O que acontece quando você tira Deus daquele lugar que ele tem que ocupar exclusivamente e coloca outra coisa? Nós nos prostituímos. E a expressão prostituir aqui significa que quando adoramos um ídolo, nós criamos relacionamento com ele, nos tornamos parecido com ele e ficamos em suas mãos. Porém, ele não se preocupa verdadeiramente conosco. Quando pecamos e tornamos a pecar novamente, Deus vê isso como uma idolatria, como um adultério. E Ele não deseja que simplesmente o obedeçamos. Deus quer que a gente conheça Ele, que a gente ame Ele de todo o nosso coração, assim como a esposa ama o marido. O casamento ele é um compromisso legal, que ele requer amor profundo, íntimo, abnegado. Israel, nesse momento, se tornou uma prostituta casada. Vejam que sério. A misericórdia de Deus foi usar as nações para tornar Israel mais dependente dele. O que Deus está querendo dizer para você todos os dias para te tornar mais dependente dele?
Talvez algumas coisas que a gente ainda passe é porque nós temos colocado coisas no nosso coração no lugar de Deus e temos adorado estas coisas. Então nós precisamos limpar o nosso coração urgentemente e voltar o nosso coração ao Deus Todo-Poderoso. E no capítulo 3, Deus levanta Juízes, né? Otoniel, que foi à guerra, Eude, que ganhou completamente a guerra sozinho, e Sangar, que matou 600 filisteus. Deus abençoe vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou se você quiser acrescentar algo, fique à vontade. Deus abençoe.